Salve pessoal, tudo bem? Aqui o Eleitor Palhaço. Vamos comentar sobre o horário de verão. Estão querendo trazer o horário de verão de volta. Saiu aqui a matéria interessante da Infomoney falando sobre origem e tal. Eita, aí, sol escaldante, deve ser Bangu esse lugar aqui. Então, o governo Lula avalia, vou adotar novamente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, o horário de verão extinto em 2019 pelo governo Bolsonaro. A medida está sendo considerada devido ao fato de o Brasil estar vivendo a pior seca da sua história, que impacta as hidrelétricas e pela chegada do período de calor, quando mais eletrodomésticos são acionados. Quem disse que está frio agora, eu não sei, mas vai chegar o período de calor. Então, mas quem teve a ideia do horário de verão? Da onde que surgiu isso? Quando que ele começou a ser adotado no Brasil? Por que ele parou de ser adotado? E geralmente... e realmente ele gera economia? Então, perguntas interessantes que alguém finalmente fez, né? A ideia do horário de verão não é recente, essa ideia. É um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o pioneiro da eletricidade Benjamin Franklin, sugeriu em 1784 que os relógios fossem adiantados no verão para economizar as velas usadas para iluminar as casas e as ruas. E ninguém deu muita atenção. Mais de um século depois, em 1907, o britânico William Willett publicou um panfleto intitulado Desperdício da Luz do Dia, defendendo que os relógios fossem adiantados no Reino Unido 4 vezes em abril, em 20 minutos a cada vez, ou seja, 80 minutos, né? Retornando ao normal em setembro. O Willett argumentava que, além de aumentar as oportunidades de lazer, a medida reduzia os gastos com iluminação. Mas a proposta só foi aceita um ano após a morte dele, em 1916, e por um motivo que não tinha nada a ver com lazer, aproveitamento do tempo, luz, tal, foi a guerra. 2 anos após o início da Primeira Guerra, os rivais Reino Unido e Alemanha enfrentavam a falta de carvão, a principal fonte de energia da época. Para economizar combustível, os alemães aprovaram a lei de horário de verão em abril de 1916, no meio da guerra, enquanto o Reino Unido adotou a mesma medida em maio. Países europeus logo seguiram o exemplo, além de Estados Unidos, Uruguai, Nova Zelândia, Chile e Cuba. Todo mundo caiu dentro no horário de verão em 1916. Então, no Brasil, o horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931, era Vargas. E a ideia, como no exterior, é reduzir o consumo de energia elétrica. A duração foi de 5 meses, abrangendo todo o território nacional. A adoção do horário de verão foi esporádica, vai que tem ano que não tem, até 67, quando voltou a vigorar em 1985, devido ao racionamento de energia causado pelo baixo nível dos reservatórios elétricos. A diferença entre esses períodos estava na abrangência dos estados e na duração. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu a medida com base na recomendação do Ministério de Minas e Energias, que apontou a baixíssima efetividade, tá, da medida adotada para economizar energia. Não estava economizando, era nada. E o pessoal falou, isso é uma baita de uma porrinhação na vida das pessoas, vamos acabar com esta merda. Foi o que aconteceu na época. Se ela voltar em 2024, o horário de verão não deve gerar economia de energia. Já sabem que não tem nada a ver com economia de energia. E aí? Qual é a vantagem dessa porcaria que atrapalha a vida de todo mundo? Segundo o operador nacional do sistema, não gera economia de energia, mas vai gerar uma economia financeira. Lembra que o governo está raspando tacho de tudo. Esse governinho aí está raspando dinheiro de tudo quanto é lugar. Está fazendo até apreensão de dinheiro que não é deles. Estão roubando o dinheiro das pessoas. Então, se essa medida economiza dinheiro e eles estão precisando de grana, pode crer que eles vão fazer. Segundo o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, a decisão final será do presidente Lula. Ou seja, a decisão não tem porra nenhuma a ver com tecnicidade, horário de verão, luz do dia, economia, seja lá o que for, não interessa, porque quem vai decidir se é o Lula significa que não é uma decisão técnica, é uma decisão política. E toda vez que acontece uma decisão política, a gente sabe que é a pior decisão possível. Então, ficou para o Lula ter a pior decisão possível. E o Operador Nacional de Saúde diz que o horário de verão pode consumir consumo e gerar energia, agora gerar economia. Agora você já vê as duas matérias, né? A Gazeta do Povo já não está mais batendo com a Infomoney, né? Um falou que não vai gerar economia nenhuma, mas não vai reduzir o consumo, mas vai gerar economia de
de eletricidade, porque o governo não vai precisar ficar ligando geradores e tal. A primeira pergunta que você tem que fazer é por que a energia elétrica no Brasil tem que ser gerada pelo governo? O governo é incompetente em tudo que ele faz. Você acha que nós somos competentes na geração de energia elétrica? Você acha que a gente poderia estar num cenário melhor se isso não fosse dominado pelo governo? Tá vendo? O operador fala, não, mas o governo vai economizar nisso, naquilo, naquele outro. Por que é ele que tem que gerar energia elétrica? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Então, após o Operador Nacional de Energia, do Sistema Elétrico recomendar o retorno ao horário de verão para o governo federal, quer dizer, cara, um fala que não adianta nada, o outro recomenda, é um salseiro de um governo para o outro, é impressionante. O órgão divulgou um estudo indicando que a mudança no relógio pode trazer uma economia de até 356 milhões de reais. Cara, que salseiro, cara, a gente já começa a não entender nada. Ainda tem, de acordo com o relatório do operador, a aplicação do horário de verão em cenários de afluências críticas pode trazer uma redução de até 3% ali na demanda máxima, e a medida traz uma economia no custo de operação próxima a 400 milhões, mas não era 356, agora já é 400. De outubro a fevereiro, porra, meu Deus, esse tempo todo. Essa redução de custos está relacionada ao fato de que o eventual retorno do horário de verão reduziria a dependência das termoelétricas. Com isso haveria economia do gasto de combustível utilizado para esse tipo de usina e por aí vai. Beleza. Vamos seguir aqui, ó, no Diário do Comércio. Essa matéria saiu aqui em 2017, apontando que um estudo do Operador Nacional revelava a inutilidade do horário de verão. Aí como é que fica agora? Tá lá, ó, vou aumentar para vocês lerem aqui junto comigo. Tá aqui, ó. Olha aí que beleza. Vamos aqui aumentar mais ainda. Vamos lá, sai daí. De acordo com o estudo do Ministério de Minas e Energia, a adoção da hora adiantada na época mais quente do ano não resulta mais em economia. Porra, o que muda o governo, muda a porra toda. Antes não adiantava nada, agora a solução mágica é isso. Que suruba. Então, a despeito disso, a manutenção do horário de verão, de acordo com as autoridades do setor elétrico, é considerada uma questão apenas cultural. No estudo, técnicos do Ministério de Minas e Energia apontaram que a temperatura é o que mais influencia os hábitos de consumo e não mais a incidência de luz do dia. Ou seja, o ser humano já não está mais reagindo igual uma planta que bate o solzinho nela, ela atua de um jeito, o solzinho sai e a plantinha já atua de outro jeito. O que está definindo o hábito de consumo do brasileiro hoje é a porra do calor. Então, se ele chega em casa, horário de verão ou não, e tá aquele calor esturricando, ele vai ligar ventilador, ele vai ligar ar-condicionado, ele vai dormir no ar-condicionado, né? Então, seguindo aqui com a matéria, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o horário de ponta ocorre consumo máximo entre as 14h15 e não mais entre as 17h20, quando o pessoal chegava em casa para tomar banho, que era o argumento que eles usavam. Então. A economia de energia entre 17 e 20 horas ainda ocorre atualmente, mas é menor do que o aumento do consumo verificado durante a madrugada. Ou seja, o maior pico de consumo atual do brasileiro não é mais no horário de verão, é na madrugada, por causa do novo grande eletrodoméstico que todo mundo está utilizando agora, chamado ar-condicionado. E isso acontece entre meia-noite e 7 horas da manhã. É a madrugada que está o pico de consumo. O horário de verão, de acordar mais cedo, não sei o que, a luz do dia, perdeu completamente o sentido. Então, antes o chuveiro era o vilão do setor elétrico, hoje é o ar-condicionado, afirmou o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a ANEEL, Nelson Leite. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata, destacou que o horário de verão não serve para reduzir o consumo de energia, mas sim para diminuir a concentração de carga nos horários de pico, onde há diminuição de 4% nesse período. No passado, o horário de maior consumo de energia era registrado entre 17 horas e 20 horas, quando os trabalhadores retornavam para casa e tomavam seu banho, chuveiro elétrico. Para dar mais folga e segurança ao sistema, adiantar o relógio em 1 hora permitia, por exemplo, adiar o acionamento da iluminação pública das ruas,
o que adiava parte da demanda e reduzia a concentração de uso de energia, o que reduz o custo do sistema elétrico. No ano passado, 2016, né, de acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, o horário de verão durou 126 dias e gerou uma economia de 160 milhões ao sistema, ao reduzir o acionamento das usinas termoelétricas. O custo é considerado irrelevante para o setor. 160 milhões de reais para o setor elétrico brasileiro é considerado irrelevante. É a manutenção de umas turbinas de Itaipu, já leva esse dinheiro. Então, a economia que você tem financeira é muito pequena. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: quando você olha o mapa aqui de geração de energia elétrica brasileira, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui interessante, que é o seguinte. Esse mapa mostra aqui como é que é o tamanho de cada fonte. A hidrelétrica está aqui, ó, representa 48% da nossa geração de eletricidade. As termos a gás ali, e gás natural, não sei o que lá, liquefeito, são cerca de 6%. Massa, 14%, as termo a óleo, 1%, biomassa, 7%, eólica, 14% já de eólica. As térmicas carvão 1,3%, solar 6%. Cara, a nuclear 0,9%. Patética a geração nuclear. Não sei o que houve com Angra 1, Angra 2. Eu acho que estão operando muito abaixo da capacidade delas, hein? Patético. E lá tem outras formas de energia que dá 0,1%, ou seja, o grande motor gerador de energia brasileiro é a hidrelétrica. Por isso que o ciclo de chuva é tão importante aí para a geração de eletricidade. E como o governo ou o gerador, seja lá quem for, ele não consegue armazenar a eletricidade, ele precisa gerar eletricidade conforme a demanda. Então, nesses horários de grande pico de consumo, o brasileiro consome tudo que é produzido da hidrelétrica, tudo que é produzido da usina atômica, a eólica pega um pouquinho também, a solar está desligada de noite, de madrugada. Aí o governo se vê obrigado a sair ligando as termoelétricas lá, a óleo, a carvão, a biomassa, seja lá o que for, ele sai ligando tudo, a gás, para poder atingir e entregar energia suficiente para aquele momento do pico. O que o horário de verão faz, que quem está dizendo isso é a própria operadora nacional, o horário de verão transporta esse horário de pico para um outro ponto do dia. Ou seja, eles ligam menos equipamentos para gerar energia e isso reduz o custo de ter que ligar tudo ao mesmo tempo num determinado horário. Então a vantagem do horário de verão seria você fazer com que o governo economizasse mais grana ao não precisar ligar essas mostrengo todo ao mesmo tempo para gerar energia para abastecer aí a casa dos brasileiros no horário de pico, que agora é de madrugada. Tá? Aí fica aquela grande pergunta, você vê, realmente está tudo errado no Brasil, está tudo errado aí, porque você vê, o que a gente está dizendo apenas é, existe uma grande demanda e o brasileiro está pagando pela eletricidade. Ou seja, estão criando artimanhas para não entregar eletricidade. Se todo mundo quiser ligar o seu ar-condicionado, e daí? Tá todo mundo pagando a luz não é de graça. Então você veja que interessante. O governo está trabalhando e atuando e vai perturbar a vida do brasileiro com horário de verão para que ele tenha que produzir menos energia. Se a gente tivesse um mercado aberto de energia, era o contrário. Os operadores de energia falaram o seguinte: pode ligar a porra toda, que eu vou gerar energia para todo mundo, podem gastar à vontade. Você imagina, você é dono do posto de gasolina e fica inventando artimanhas para que as pessoas não gastem combustível. O posto de gasolina criando uma estratégia para as pessoas não gastar combustível. Não tem nada errado, não. O dono da padaria criando uma estratégia para as pessoas não comerem pãozinho. O dono do bar lá todo preocupado que as pessoas estão bebendo muita cerveja.
Por que que a gente aceita isso? Já perceberam isso? Né? Que essa coisa do governo gerar lotes de eletricidade, acabamos nessa situação onde o governo não investiu, é incapaz de atender a demanda, e você tem um país travado pela ausência de energia elétrica. Ah, mas é porque não choveu. Meu amigo, olha quantas opções para você gerar eletricidade. Não é verdade? E Belo Monte? Belo Monte, que tinha lá 6 milhões de turbina, por causa da Marina Selva só tem uma funcionando e virou turbina de nível, que é onde você não tem mais aquela coisa de encher um reservatório de água para gerar energia de todas as turbinas, e agora você tem apenas uma turbina que fica só com a água do rio passando ali, porque Marina Selva não deixou você criar em Belo Monte a área, um reservatório para gerar pressão hidráulica e gerar eletricidade. É tudo uma palhaçada, né? Então, olha que interessante, né? Eles estão querendo voltar com o horário de verão. É esta salada, essa suruba, a gente não sabe quem está falando a verdade, a gente não sabe. Tá terrível. Um governo tira, outro volta, tal. Mas, no fundo, como dizia José Moninácia, é apenas a ineficiência do governo aí, mais uma vez, atrapalhando a vida do brasileiro. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.